Estamos aqui novamente em mais um almoço terapêutico. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante para mim, para você, para todos nós. A autossabotagem. Quem nunca, né? Quem nunca fez isso consigo? Quando você quer muito uma coisa e aí não rola, não vai. Quando você mesmo cria um obstáculo para o seu sucesso, para as coisas fluírem na sua vida. Então, o que é autossabotagem, né? Autossabotagem é quando você parece que sempre dá um jeitinho de não deixar acontecer, de estragar tudo na sua vida, não é mesmo? Ou quando você tem medo que dê certo. Às vezes a gente não sabe se a gente tem medo que dê certo ou que não dê certo. Às vezes é mais medo que dê certo. E se der certo, como vai ser? E se não der certo, como eu vou ficar? E essas coisas que vão passando pela nossa mente vão bloqueando aí as nossas atitudes, vão bloqueando os próximos passos e a gente simplesmente vai paralisando. Quando você tem medo que dê certo, quando você tem medo que não dê certo, de onde será que vem tudo isso, né? Por que será que você faz isso com você? Calma, a gente vai falar disso com muito carinho. E nós vamos falar isso sem julgamento, porque a gente precisa se perdoar, né, gente? Não faz isso porque quer. A gente sabe que está fazendo isso contra a gente mesmo, mas não faz isso porque quer. Então precisamos fazer isso com bastante carinho, sem julgamento, porque por trás dessa autossabotagem sempre tem uma história de trauma, sempre tem uma história de dor que a gente já viveu. E isso é muito ruim. Precisamos ter carinho, amor e muito, muito cuidado com a gente mesmo. Muito auto-perdão, porque a gente não sabe. É também uma questão de sobrevivência, né? Então, a autossabotagem é quando você acaba sendo o seu próprio obstáculo. Presta atenção aí um pouquinho na sua vida. O que hoje você quer realizar de verdade e que você não está conseguindo? Será que não é você mesmo que está sendo o seu próprio obstáculo? É marcar uma entrevista, olha só, e esquecer. Já aconteceu isso com você? Às vezes você esquece de se preparar, esquece o horário, esquece alguma coisa. Às vezes você vai para a entrevista e esquece o principal. Às vezes você começa um curso e não termina. Já aconteceu isso com você? Ai, comigo já. E é tão frustrante, né? Porque você sabe que depende de você e você não fez. Ou muitas vezes é entrar num relacionamento legal e você some do relacionamento. Você não consegue ir até o fim e aprofundar. Muitas vezes é se prometer mudança toda segunda-feira, né? Segunda-feira eu começo a academia. Segunda-feira eu começo aquele regime. Segunda-feira começa alguma coisa, quando chega a terça já acabou a promessa, né? E nada vai para frente. Aquele acordo com você mesmo na terça-feira já era, já foi. É dizer, eu quero mudar, mas você fica sempre repetindo padrões que vão te machucando. Então, pensa assim, que o cérebro ele entra em modo de sobrevivência. O cérebro ele vai entrando naquele sistema luta, fuga, sistema de defesa, e aí ele acaba se congelando. E você não sai do lugar, você acaba não fazendo nada. O trauma não é o que acontece com você, mas é aquilo que acontece dentro de você como uma resposta ao que aconteceu. Então, é como se tivesse uma parte sua querendo muito fazer algo. Tem uma parte da gente que quer vencer, mas tem uma outra puxando você para trás. Uma outra puxando, dizendo para você: ah, melhor não. Ah, dá muito trabalho. Ah, eu acho que você não vai dar conta, não. Ah, fica aí, não faz não. Ah, pode ser perigoso. Ah, você não merece, não. Ah, isso não é para você. Então, veja o conflito que a gente fica quando está num processo de autossabotagem. É um lado querendo e outro puxando contra. E você acaba se congelando no meio disso.
Já pensou o quanto isso é desgastante? O quanto a gente fica no meio do dia cansado? O quanto que a gente fica aqui com uma narrativa na nossa mente, inconsciente, o dia inteiro? Essa briga que fica na nossa mente, um lado que quer ir, o outro que não deixa. E o quanto isso vai causando em você autocobrança, medo de errar, paralisia, e aí você vai se sentindo culpada, porque você vê que você não sai do lugar. E aí, você reconhece em tudo isso que eu estou falando? Isso faz sentido para você? Você já se viu nessa situação? Já sentiu que lá no fundo é você mesma quem está se atrapalhando? Olha só, é você mesmo que está sendo seu próprio obstáculo? É isso mesmo, Roseli? É isso. É incrível como todas essas questões de historinhas que nós contamos hoje, ela está ligada a histórias, a situações que passamos no passado, que trazemos do passado, de crenças, de situações que acabou se formando lá na infância e a gente nem se deu conta disso. De quando a gente ouvia que nós não éramos boa o suficiente, que isso que você fez tá errado. Olha que desenho mais esculachado. Olha que caderno, olha que letra. O tempo inteiro sendo cobrada, julgada, para que seja perfeita, para que seja tudo bom e do melhor. Só que muitas das vezes os adultos se esquecem que a criança está construindo esses conhecimentos. E aí nós ficamos com aquela questão: será que eu sou boa o suficiente? Eu preciso agradar a todo mundo para ser amada, para ser olhada, para ser acolhida. Se eu tentar, eu posso falhar. Se eu falhar, vão rir de mim, vão me envergonhar de alguma forma. Essa questão da vergonha na criança é algo, uma dor que a criança traz, que ela fica com muito medo da rejeição, de ser de novo exposta, de ser de novo colocada em situações em que ela vai se sentir desconfortável. Então, essa questão da autossabotagem, será que eu estou me autossabotando verdadeiramente? Ou será que essa minha autossabotagem é um bloqueio que eu estou trazendo da minha infância e que hoje eu ainda não tive essa consciência do tanto que eu fui julgada, criticada, exposta, das coisas que eu ouvi dos meus pais, dos meus professores, e hoje eu tenho medo de dar o meu próximo passo e me colocar diante a vida e realmente me sentir confiante e segura do que realmente eu sou capaz. Todas essas questões, elas viram verdades internas enquanto adultos hoje. E aí, o meu inconsciente, para me proteger, ele fala tudo isso que a Elaine disse. Para que você vai fazer? Mas não, fica aqui quietinha, sentadinha, vamos assistir esse filminho, ou vamos tomar um cafezinho, ou vamos dar uma voltinha, menos fazer aquilo que de verdade tem que ser feito para o seu objetivo, para o seu sonho ser realizado. Muitas das vezes a gente acha até que está tentando fazer, mas o medo de errar é tão
forte o medo de errar, o medo de ser julgada por esse erro, o medo da exposição. Se eu me expor, se eu errar, eu serei julgada, eu serei criticada, vão rir de mim, vão falar de mim. E aí esse medo do fazer, errar e não ter segurança suficiente para sozinha sustentar tudo isso é o que a gente chama de autossabotagem. Nada mais do que o erro, do medo do errar, do medo de ser julgada, do medo de ser criticada. Muitas mulheres, se nós pegarmos na história, na nossa história da humanidade, é algo que eu gosto muito sempre de falar, o como as mulheres são vistas, né? Desde a nossa lá antiguidade, o que a mulher vem trazendo de traumas, de bloqueios, de sofrimento. Aí ela quer hoje empreender, ela quer estar aqui, né, Elaine? Com a nossa vontade. Estamos aqui. Nós temos que quebrar esses paradigmas. E por que muitas vezes as mulheres não conseguem quebrar esses paradigmas? Dizendo que falta tempo, dizendo que ela sozinha não vai conseguir, porque ela se sente pequena, ela se sente frágil. E às vezes ela faz com a coragem, bota coragem ali na frente, faz e às vezes quebra a cara. E aí não tem coragem de retomar isso, porque ela vai ser criticada pelas pessoas que estão ao seu redor. E aí a gente tem que ter coragem 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes para chegar aqui e falar com vocês. Que sim, a gente tem que superar esse medo, porque todo mundo quebra a cara várias vezes para se dar bem. Não são só as mulheres, os homens também. E aí, se nós pegarmos até a questão da nossa infância, né? De quando nós éramos bebezinhos. Quantas vezes nós caímos, demos às vezes de cara, literalmente no chão, porque estava aprendendo a andar, aprendendo a correr, e todo mundo falava, levanta e faz de novo, levanta e faz de novo, levanta e faz de novo. Por que quando nós nos tornamos adultos, não falam a mesma coisa para nós? Levanta e faz de novo, que eu te dou força. Não é isso que acontece, né? Ao contrário disso, a sociedade cai em cima. As pessoas que nós temos ao nosso redor nos criticam muito, nos julgam muito. Então, por que falar dessa autossabotagem? Para todo mundo entender, eu e a Elaine ainda nos termos mais convicção de que sim, nós podemos cair e levantar quantas vezes forem necessárias. Assim como os homens fazem, as mulheres também podem fazer. Nós podemos, sim, dar conta dessas situações. E nós temos alguns passos possíveis que pode te ajudar a te dar mais sustentação, um pouco mais de energia, um pouco mais de autoconfiança para você dar os seus passos ou se levantar quando você cair e não tiver quem te dá a mão. Não é? A Elaine vai falar para a gente alguns passos. Esses passos, na verdade, é para você sair desse ciclo que você cria de autossabotagem, né? Porque como a Roseli falou, a criança cai e levanta. Ninguém ouviu falar na vida que uma criança ficou caída no chão pro resto da vida, né? Nunca a gente ouviu falar isso. Agora, você sabe que você estava falando das mulheres, eu me lembrei que eu estava vendo uma reportagem da Preta Gil, né, que infelizmente faleceu recentemente, e ela estava dizendo assim, ela estava dando uma entrevista para o Bial,
E ela falou que o primeiro LP dela, o primeiro disco que ela gravou, ela sempre foi gordinha, né? E ela nunca teve problema com o corpo dela, ela sempre se achou bonita. E aí ela resolveu fazer a capa do disco seminua. E ela achou linda a foto ficou maravilhosa, e um monte de gente falou para ela não fazer isso, a produtora, a empresária. E ela falou, eu me sinto tão bem, eu gosto do meu corpo, eu me acho bonita, e ela resolveu fazer. E ela recebeu tanta crítica, que a partir daquele momento ela começou a olhar para o corpo dela de uma forma diferente. Olha como é interessante. Né? Então, ela tinha uma boa autoestima, e a partir daquele momento ela começou a duvidar daquilo que ela achava do corpo dela, por causa da crítica das pessoas. Então, como a Roseli falou, quando você é criança, as pessoas falam, levanta, vai. Quando você fica adulto, não é assim. Né? As pessoas não incentivam você a brilhar, as pessoas parece que torcem mais para o nosso fracasso do que para o nosso sucesso. E a gente muitas vezes fica esperando, né, esse estímulo, essa ajuda do outro que nunca vem. E nós vamos entrando num ciclo, porque quando você tem preocupações, quando você tem pensamentos negativos, quando você tem o medo, como a Roseli falou, a neuroquímica do medo, as emoções, elas têm uma química. Né? Então, quando eu tenho medo, quando eu tenho uma emoção, eu gero uma química. Eu libero cortisol, adrenalina, eu tenho aquela química no meu corpo. E essa química, ela vai gerando um ciclo. Eu vou ficando viciada naquilo. Quem aqui já se viciou no estresse? Eu já tive uma fase na minha vida que eu estava viciada no estresse. Sabe aquela correria do dia a dia, que você corre, 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 e você fica acostumada com aquilo. E quando você não precisa correr, você corre mesmo assim. Né? Se você olhar aquele trânsito de São Paulo, aquela correria de São Paulo, aquela coisa, se você olhar bem, às vezes até de domingo, que não precisa correr, as pessoas estão correndo. Por quê? Porque a gente fica naquele ciclo, né, que a gente se acostuma, então a gente fica viciado naquilo. Então a autossabotagem, ela cria um ciclo em nós, neuroquímico, e você se vicia nele. Então, para você quebrar esse ciclo, é muito importante que você tenha vários passos que eu vou falar agora, mas que você esteja muito consciente, porque nós somos treinados a vida inteira a observar o quê? As nossas falhas, nossos defeitos, tudo que é feio e que é ruim em nós. Nós somos só criticados e ninguém ensina para nós enxergar nossa beleza, enxergar coisas boas. A gente é treinado para enxergar o que falta. Então a gente entra nesse vício do que falta, do que falta, do que falta. Então, se você tem um projeto hoje, você quer colocar esse projeto em prática, a sua mente vai ficar falando para você, mas falta isso, mas falta aquilo, mas falta aquilo, e você acaba nunca começando. Isso é autossabotagem, porque você entra num ciclo neuroquímico que faz com que você não consiga dar o próximo passo. Então, a primeira coisa é você perceber esse padrão, é você ter consciência. Presta atenção no que você pensa, presta atenção no que você sente, presta atenção nos seus comportamentos. Quais são as promessas que você vive quebrando para você mesmo? Quais as promessas que você faz e que no dia seguinte você já quebra? Comece a prestar atenção. Pega um caderno, comece a escrever, para você tomar consciência, em primeiro lugar, né? Esse é o primeiro passo. A hora que você toma consciência, você começa a já dar um passo pequeno para começar a quebrar esse ciclo neuroquímico da autossabotagem. O segundo passo é você escutar o que está por trás disso. Né? Por que está acontecendo isso? Quando você está se sabotando, qual é o medo que está aparecendo? Porque sempre tem um medo por trás. O medo tem uma neuroquímica, é uma química no seu corpo. Então, por que ele está aí? De onde ele vem? Onde isso começou? Esse medo que você está hoje, ele não é de hoje, ele começou em algum lugar. Onde ele começou? Começa a voltar na sua vida, comece a entender o processo da sua vida. Às vezes a gente consegue fazer sozinho, às vezes a gente não consegue fazer sozinho.
Por isso que tem terapeutas como eu, a Roseli, e tantas outras terapias hoje que ajudam a gente a fazer esse caminho de volta, entender por que esse medo paralisa. Né? Mas qual é o medo que está por trás dessa autossabotagem? Você tem medo do quê, afinal? E onde esse medo começou? Por que ele começou? O terceiro passo importante é você dar nome a essa dor. Que nome que você dá a essa dor? É o medo de errar? De falhar? É o medo de não se sentir amado porque você está errando e está falhando? É o medo do julgamento das pessoas, do que as pessoas vão falar? É o medo de se sentir fracassado? É o medo de não conseguir o resultado que você quer? Ou, às vezes, como eu falei lá no começo, é até o medo de dar certo. E se der certo, eu vou deixar de ser a vítima, eu vou deixar de ser a coitada que está sempre reclamando. É o medo do que você tem, afinal. Então, é um outro passo importante. Vai escrevendo aí no seu caderno, né? Outro passo importante é você ser gentil com você, parar de se criticar tanto. Porque quando a gente está num processo de autossabotagem, o que a gente mais faz é se criticar. E aí a gente entra num processo de culpa. Você se sente culpada porque você não faz as coisas. E aí você fica com o chicotinho ali, né? Só chicotinho, chicotinho, chicotinho. Isso prejudica você cada vez mais. Você não sai desse ciclo. Então seja mais gentil. Não precisa brigar com você, porque essa parte da autossabotagem é uma parte que está tentando te proteger, porque o seu cérebro vê como uma ameaça, então ele quer proteger você. Ele não entende que está atrapalhando você. É você que tem que tomar espaço. É você que tem que tomar essa decisão de mostrar para o cérebro que você não quer mais isso, que você não quer mais essa proteção. Isso não é uma ameaça, que isso é um crescimento, uma evolução, um desejo seu, um sonho, e que você quer dar o próximo passo. E você precisa estar consciente disso. Então, você precisa conversar com você mesma. Você precisa ter esse diálogo com você, com o seu cérebro, com o seu interior, e você precisa tomar decisões, fazer escolhas. Isso é muito importante. E se tudo isso for muito difícil sozinha, peça ajuda. Peça ajuda, porque com ajuda você vai mais rápido. Você vai conseguir mudar, né? Porque muitas vezes alguém de fora vai ajudar você a enxergar coisas que sozinha você não vai ver. Está tão inconsciente que você não consegue ver. Por exemplo, esse medo começou ontem. Onde? Qual foi a primeira vez que você teve esse medo? Às vezes ele está tão distante, tão inconsciente, que fica difícil você chegar nele sozinho. Agora tem uma outra coisa super importante, que é aprender a ser grata, porque veja só, se eu aprendi desde pequena a olhar para aquilo que falta, eu não aprendi a olhar para aquilo que eu tenho. E será que tudo aquilo que eu já tenho não é o suficiente para mim me sentir segura, para mim me sentir grande o suficiente para dar o próximo passo? Será que tudo aquilo que eu sou, que eu tenho, toda a minha conquista, tudo que eu construí até aqui, já não é o suficiente para mim perder esse medo e seguir em frente na minha vida? Como aquela criança que levou um tombo, caiu de cara no chão, mas mesmo assim ela levanta, ela vai com coragem e tenta de novo, e de novo, de novo. Então, será que tudo que eu tenho dentro de mim como construção na minha vida não é o suficiente para eu ter coragem de levantar e dar o próximo passo? Então, eu sugiro que você tenha um caderno, e nesse caderno, que você pode chamar Caderno da Gratidão, você escreva todos os dias lá, pelo menos 3 coisas que você é grata no seu dia. Eu podia falar 10 coisas que você teria. Você enxerga, você anda, você fala, você tem um lugar para dormir, enfim, tem tantas coisas, né? Mas a gente escrever nesse caderno tudo aquilo que a gente é grato. E quando a gente começa a agradecer, a gente também vai tomando consciência de tudo que a gente tem, de tudo que a gente é, de toda a capacidade que a gente tem para poder perder esse medo e dar o próximo passo. Então fica aí, né? Vou repetir para vocês aqui como que você pode quebrar esse ciclo que é neuroquímico da autossabotagem. Perceba primeiro, tome consciência do padrão que você está. Segundo, escute
que está por trás? Que medo, que emoção é essa que está por trás? De onde vem, onde começou? Dê nome a essa dor que você sente aí. Para de se culpar. Olha para isso com clareza. Seja gentil com você. Para de se criticar, de se culpar e olhe, se perdoe e olhe com carinho e gentileza para começar a mudar e dar o próximo passo. Peça ajuda e seja grato. Esses são os passos importantes para você começar a quebrar esse ciclo da autossabotagem. Por aí, você vai dar um próximo passo na sua vida e com certeza começar a realizar seus sonhos que estão guardados aí na gaveta, talvez há muito tempo, né, Roseli? É verdade. Que é importante quando você fala na gratidão. Entra em todo o nosso processo de desenvolvimento, toda a nossa história, o nosso crescimento, exatamente do que nós falamos aqui. Já trazemos tantas bagagens negativas e o nosso olhar foi nos ensinado a sempre enxergar o que falta, o que não tem, o que está pouco. E essa troca, essa mudança faz com que os nossos olhos brilhem quando olhamos para o aqui e agora, o nosso presente, e enxergamos a nossa vida, o quanto ela é maravilhosa e o quanto nós construímos de coisas boas. Então, quando a gente fala em autossabotagem, nós não estamos falando que eu sou preguiçosa, eu sou fraca, que eu sou pequena, que eu não sei reagir às adversidades da vida. Às vezes eu estou usando tudo isso, ou o meu inconsciente está trazendo tudo isso para mim, como forma de proteção, para que eu não me sinta tão desconfortável como foi me colocado lá. Mas, como a Elaine disse, é necessário às vezes ajuda para que sim, cheguemos nas situações lá atrás, daquele dia que eu caí, dei de cara no chão, ralei meu nariz, todo mundo ficou rindo de mim, e eu ressignificar essa história que aconteceu tudo isso, mas eu levantei e fui lá e fiz de novo. Eu até lembrei agora de uma história que aconteceu comigo, que eu estava aprendendo a andar de bike, de bicicleta. Eu devia ter uns 6 anos, 5, 6 anos, e na época as ruas eram de paralelepípedo. Onde que a Roseli foi parar? No paralelepípedo. E assim, desisti de andar? Não, me ralei inteira. Aí naquela época ainda existia o mentiolate, né? Que nem era uma coisa muito boa, não sei o que era pior, se era cair ou se era chegar em casa e ainda ter que passar, né? Aquele remedinho que diziam que era remédio. Não desisti. E por que a gente hoje coloca isso como, é melhor eu ficar aqui? O medo é muito maior do que essa queda. Acho que se eu for olhar, acho que hoje eu tenho mais medo de ir para aquele mentiolate lá no corpo quando eu era, né, criança, que ardia muito mais do que a queda, do que hoje cair da cadeira e não conseguir levantar diante de todo mundo e falar, gente, tá bom, eu caí, levantei, vamos para a próxima. Hoje eu consigo fazer isso, adulta. Né? Eu tenho muitas histórias de cair enquanto adulta, levantar e falar, olha, caí, foi, vamos para a próxima. Só que tá me vindo agora essas histórias que às vezes o cair não é tão ruim, cair nessas quedas não é tão ruim quanto a gente dar os passos na vida e sermos criticados por não ter dado certo, um relacionamento ter dado errado, um casamento ter dado errado e você sair do casamento, do relacionamento. Às vezes
mais complicado isso do que cair, levantar e falar, tudo bem, caí, levantei, tá tudo certo. As atitudes, às vezes as nossas atitudes são muito mais criticadas pelos outros do que as nossas quedas físicas. A questão emocional é que pega. Por isso que muitas vezes nós precisamos de ajuda. Porque o físico é mais fácil de resolver. A queda emocional, essa fraqueza que nós sentimos quando somos as mulheres, né, quando são cobradas que o casamento não deu certo, muitas das vezes ela é responsabilizada por isso. Porque o fato do casamento dar certo ou não depende da mulher socialmente. Então, isso é uma questão emocional. Então, ela é fraca, ela não é capaz. Será que é isso mesmo? Será que essa sua falta, né, o que nos falta às vezes é a coragem de chegar e falar assim, eu estou assumindo isso, vou rever isso para ser melhor no próximo. Se sentir desprotegida. E não é só mulheres, homens também. Se sentir desprotegidos, né, diante a nossa história toda. Então, o hoje se sentir desprotegido diante o passado. Porque é aquele passado que nos deixa desprotegido hoje. Será que essa conversa que a gente está tendo aqui agora está fazendo sentido para você? Será que deu um nozinho aí na sua garganta? É aquele acho que é para mim? Acho que talvez seja a hora de ouvir novamente esse episódio, se interiorizar com isso, olhar os passos que a Elaine falou, olhar para o seu hoje, para o seu momento hoje, e sim para os seus sonhos. Sonho é futuro. Será que o que você está fazendo hoje, você de verdade está seguindo passos para você chegar nos seus sonhos? Será que você consegue sozinho dar todos esses passos e realmente sair do outro lado 100% com convicção que vai dar certo? Ou você está precisando de ajuda? Eu vou falar para você que eu e a Elaine, nós sempre estamos buscando ajuda. Sim. Porque sozinho nós Não dá. caminhamos. Eu e a Elaine, nós caminhamos. Mas chega a determinados momentos que nós precisamos quebrar Sim. bloqueios, paradigmas, crenças, que por mais que a gente conheça, nós também precisamos de alguém de fora para olhar aquilo que às vezes a gente não consegue enxergar. Ou o nosso inconsciente, por algum motivo, está nos travando, nos bloqueando, porque são questões mais profundas. Aquilo que tem que ser olhado com carinho. Para que alguém te dê a mão e fale, vem aqui, que eu vou te acolher. E vem aqui, que a gente vai caminhar com você. E se você quiser, comigo, com a Elaine, ou um outro terapeuta, uma pessoa que você confie, mas não queira fazer tudo sozinho. Porque realmente você vai demorar mais. Muitas das vezes você vai se sentir frustrado, porque por mais que a gente queira, chega um ponto que a gente precisa de alguém para ajudar a destravar. E o nosso acolhimento é esse que você já nos conhece. E se é a primeira vez que você está chegando aqui,
eu vou te pedir para voltar nos primeiros episódios e assistir os episódios de relacionamento com o pai, com a mãe, com a sua criança interior, para você entender um pouco mais do que nós estamos falando aqui. Porque o nosso hoje, ele está baseado na nossa infância, no relacionamento com os nossos pais e dos nossos pais. Sim. Que nós trazemos tudo isso dentro do nosso coração. Sim. E aí, você nos chama no particular para conversar, tirar dúvidas. Se quiser a nossa mão, estamos aqui sempre. E eu tenho certeza que esse episódio é um episódio que é um divisor de águas na vida de você, na sua vida. Porque quando a gente reconhece a nossa autossabotagem e a gente percebe que eu estou sentada fazendo o mínimo, sendo que eu poderia fazer o máximo, é porque tem alguma coisa de errado. E não é a culpa do outro, porque o outro me tira o tempo, não é a culpa, não é a responsabilidade do outro, porque eu tenho que cuidar do outro. É o olhar para dentro e falar, sim, eu estou realmente me bloqueando para o próximo passo. E por que disso? E depois de revisitar tudo que a Elaine falou, todo o processo que a Elaine falou, eu não vou conseguir sozinha. Procure ajuda. Procure, porque vai ser uma forma muito mais fácil de você deslanchar na sua vida e de verdade chegar no seu sonho. E esse foi o nosso almoço terapêutico de hoje. E eu vou te dizer, vai com calma, vai com amor e vem com a gente. Até a próxima quinta-feira. Até. Deixamos o nosso beijo no seu Beijo. coraçãozinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.